Ele participou do podcast do Flow, vai a 2 milhões de visualizações, e nesse podcast, entre muitas coisas, ele disse que entende que o Brasil não consegue resolver as suas questões sem a participação de Donald Trump, sem a participação dos Estados Unidos, e o Eduardo Bolsonaro já foi 4 vezes aos Estados Unidos esse ano, para fazer política contra o Itamaraty, contra o governo, e exigindo dos Estados Unidos sanções contra o Brasil. Isso que a gente vem notificando. Se a gente voltar um pouquinho, doutor, para 2018 e trazer de 2018 até hoje, o Eduardo Bolsonaro já viajou 140 vezes para se encontrar com líderes políticos e 100 vezes para os Estados Unidos. O que lhe parece isso? Parece que seria o candidato natural do Bolsonaro à sucessão dele, já que ele muito provavelmente vai ser impedido de se candidatar novamente, né? A denúncia deve ser recebida com quase certeza, né? Porque o princípio vigente indúbio pro societate. Então, eu acho que o desenho geral seria esse, ele está tentando colocar o filho como um futuro candidato, e o restante da extrema-direita não está aceitando essa ideia porque quer emplacar o Tarcísio. Então está um debate interno, muito provavelmente entre eles lá, para definir. Eu acho que eu pessoalmente, eu até cruzei há muitos anos atrás com o Eduardo Bolsonaro no aeroporto em Curitiba. Ele não tem as mínimas condições para ser candidato, né? Não tem, honestamente, nem ele nem o pai dele, mas assim, nada pessoal, é que realmente é uma pessoa que não reúne, né, as mínimas condições. Ele serve só como um amplificador da voz do pai, como você falou, é só um representante do pai, né? Então, eu não acredito que a direita vai emplacar o nome do Eduardo Bolsonaro como candidato, muito pelo contrário, né? E o senhor acha que a esquerda consegue êxito em uma das 3 medidas contra o Eduardo: cassação de passaporte diplomático, cassação do mandato e prisão preventiva por crime de lesa pátria? Uma dessas 3 é possível, ou isso é só uma movimentação política? Eu acho que é só uma movimentação política, que no Congresso Nacional esse pessoal tem a maioria, então não acredito que nenhuma dessas medidas vá prosperar. No campo judicial também não. Então, ainda que a movimentação deles seja notoriamente contra o Brasil, né, como foi a movimentação no passado do Moro, da Dallagnol e outros personagens, então existe uma servitude aí, uma servidão voluntária por parte, né, de alguns líderes nossos aí brasileiros que se apresentam como brasileiros, mas são mordomos de luxo aí dos Estados Unidos. Então, isso é uma infelicidade, evidentemente, né? Não representa o Brasil hoje é governado pelo presidente Lula, por um partido de esquerda, e que foi legitimamente eleito. Essa é a realidade. Então, essas pessoas que se apresentam lá no exterior, né, não representam o Brasil, assim como o Moro e o Dallagnol não representam o Judiciário e não representavam o Ministério Público Federal, mas acabaram catalisando forças antipetistas, né, num determinado momento, ou antilulistas, enfim. Eu acho que ocuparam um nicho que antes era ocupado pela direita. A direita foi esvaziada, hoje é a extrema-direita. Então, antes havia a possibilidade de algum diálogo. Acho que tem alguns saudosistas do PSDB, quando a discussão ainda estava no campo de privatizações. Hoje a discussão é democracia ou golpe militar. Então, quer dizer, é muito difícil conversar e achar um terreno comum para discussão, uma pauta em comum, porque a política é feita disso, de pautas em comum. Ver as diferenças, naquelas diferenças que são impossíveis se transigir ou de se superar, deixamos de lado para o futuro. Mas nas pautas comuns que servem ao país, todo mundo teria que trabalhar em conjunto, né? Teria que achar um terreno comum. E isso não é possível, realmente, com a extrema-direita, porque a extrema-direita você pode colocar o presidente Lula entrando num prédio em chamas para salvar uma criança, e a extrema-direita vai dizer que estava errado, que não cumpriu a legislação, que foi lá só para aparecer. Então, realmente, e como a extrema-direita hoje detém, né, uma parcela importante dos meios de comunicação mais importantes do país,
têm voz ativa, que é difícil o contradiscurso. Então, eu não acredito que vá prosperar qualquer medida contra o Eduardo Bolsonaro, que hoje nada mais é que o alter ego do Bolsonaro para o futuro, já que, né, muito provavelmente os direitos políticos do Bolsonaro serão suspensos, entra o Eduardo Bolsonaro como um candidato natural em nome dele, mas um candidato muito mais enfraquecido, uma pessoa que não tem, eu sei que vai parecer exótico para alguns, né, especialmente para mim, que né, tem uma verdadeira aversão a qualquer manifestação do Jair Bolsonaro, mas ele, junto ao eleitorado dele, tem algum carisma. Eu não acredito que isso possa ser transferido lá para o Eduardo Bolsonaro. Doutor, tem uma questão que está sendo discutida com muita frequência, que é a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. O senhor acha que isso tem que ser uma preocupação das instituições? Corre-se esse risco, mesmo sem o passaporte, dele conseguir ir para uma embaixada e dessa embaixada sair do país? Olha, eu falo como professor de processo penal. Como professor de processo penal, ele já demonstrou para o juízo, né, no caso, o relator ministro Alexandre de Moraes, que ele pretende, sim, né, fugir para uma embaixada, não se sabe se é a embaixada da Hungria, novamente, ou qualquer outra embaixada, de um país de extrema-direita que vai dar abrigo. Então, isso permitiria a adoção, em tese, segundo o processo penal, de medidas cautelares. Então, eu não sei se a polícia estaria acompanhando ou não os passos dele, honestamente, eu não sei. Eu sei que é um processo importante, é um processo no qual a própria soberania do país está sendo posta em questão, como você bem falou desde o início, está se pedindo, né, uma intervenção externa no judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, especialmente o ministro Alexandre e o Supremo Tribunal, estão demonstrando, né, a lisura das instituições, estão conduzindo com mão firme, porque a mão firme é necessária com esse pessoal, né? Você não consegue lidar com a organização criminosa sem ter a mão firme. Então, a mão firme está sendo colocada ali, tem pessoas que estão presas, e eu suponho que a polícia esteja, de alguma forma, né, acompanhando os passos dessa organização criminosa para ver se vão fugir para um outro país ou se escapar em uma embaixada. Do ponto de vista político, obviamente, se ele escapar para uma embaixada, fica muito ruim para os eleitores dele, evidentemente. Uma fuga, especialmente porque no caso do presidente Lula, que foi condenado e preso durante 2 anos, né, foi um preso político por 2 anos, segundo o Supremo Tribunal Federal, por uma perseguição, um ato, né, doloso, um ato de suspeição, um ato criminoso, né, um ato de corrupção do juiz Sérgio Moro, quando foi atrás do presidente Lula até a todo custo, sem nenhuma prova. Então, eu diria que se o presidente Lula se entregou, se apresentou na sede da Polícia Federal em Curitiba, enfim, né, cumpriu uma pena de 2 anos indevida, uma prisão política, no caso do Bolsonaro, com todos os elementos que hoje foram apresentados pela imprensa e que foram publicizados aí, os relatórios da Polícia Federal, a denúncia e agora as razões do Procurador-Geral da República, ele vai fugir, né, para um outro país, para uma embaixada. Eu acho que do ponto de vista político vai ficar muito, muito ruim para ele. Então, mas me parece que é o caminho que está se desenhando. Ele está dizendo que o juízo está perseguindo, está dizendo que o Supremo está conduzindo isso de uma forma parcial contra ele, que é um juízo político, então muito provavelmente ele vai tentar algum tipo de fuga.